maquiavelismo. Maquiavelismo ele não é tão discutido no contexto dos transtornos mentais, porém ele é um elemento fundamental que explica como as pessoas agem e as consequências dessas ações na vida de todos que estão ao redor. Imagina vocês, pessoas maquiavélicas são aquelas que planejam. Por exemplo, nós já falamos sobre psicopatia, pessoas que são psicopatas. As psicopatas, elas são até fáceis de lidar, porque são mais previsíveis, elas agem por impulso. Por vezes elas não pensam, elas simplesmente agem. E vocês observando as ações, é possível detectar, por exemplo, quando elas estão mentindo. Peça a um psicopata para contar a história 2 ou 3 vezes, é muito provável que ela se contradiga. Por quê? Por uma razão simples, elas não planejam a mentira, elas mentem por impulso. Inclusive, mentir para elas é uma arte, faz parte da sua vida. No caso dos maquiavélicos, eles mentem com cautela, mentem com planejamento, mentem premeditando exatamente todo o enredo, toda a história. Isso faz com que se torne mais difícil que a gente detecte que ali está uma mentira. Portanto, pessoas maquiavélicas são efetivamente estrategistas, pessoas que pensam cada passo que vão dar. E é comum que elas se aproximem apresentando aquele perfil que sabe que vai lhe agradar. Então, é muito frequente que sejam pessoas bajuladoras, pessoas que estão o tempo todo a te elogiar, dizer, poxa, que interessante você é, que maravilhoso, eu nunca vi e nunca conheci uma pessoa como você. Você, para mim, é como se fosse um pai, você é o irmão que eu não tive, você é especial. E está o tempo todo bajulando. E qual de nós não gosta de um bom trato? E só que esses tratos, eles costumam ser exagerados, mas os maquiavélicos também costumam tirar de perto todos os indivíduos que poderiam ser ameaça para ele, que poderiam ocupar o lugar dele. Então, o que eles fazem? Eles começam a promover intrigas das pessoas que estão ao seu lado. Então, se você dá atenção a uma determinada pessoa e você é alguém importante que pode mudar a vida dessa pessoa, conseguir um emprego, conseguir uma posição de destaque, a pessoa maquiavélica se aproxima sabendo disso, sabendo o que ela quer esse lugar de destaque, mas sabe que você tem essa pessoa muito em conta. Então, o que ele precisa? O maquiavélico, tirar esse concorrente. A forma que ele faz é dizer, olha, eu não sei por que algumas pessoas têm inveja de você. Eu não sei por que algumas pessoas não gostam de você. Você é uma pessoa espetacular, mas fulano, aquele que era o seu concorrente eventual, fala mal de você. Então ela vai promover essas intrigas, essas micro-intrigas, até chegar ao ponto que você, que é vítima do maquiavélico, não dá mais atenção àquela outra pessoa que provavelmente acreditava em você, queria estar com você, era seu amigo, mas o maquiavélico percebeu e disse, eu tenho que afastar. Então, pessoas maquiavélicas são estrategistas, mentem de forma premeditada. Cada passo que dão é bem calculado e sabem onde querem chegar. O psicopata, por exemplo, se quer um objetivo, eles vão com muita ânsia, com muita ganância e impulsividade em direção àquele objetivo. O maquiavélico, ele retarda a gratificação. Ele sabe exatamente onde quer chegar e os passos que precisa dar para isso. Então, nesse sentido, ele vai agindo passo a passo, sabendo, retardando a gratificação para obter algo bem melhor lá na frente. Então, são indivíduos que, de fato, nos preocupam bastante, porque são polidos. Se você disser algo ou alguma coisa áspera em relação ao maquiavélico, é fácil que ele engula isso, é fácil que ele minimize essa sua fala. Por quê? Porque são polidos, porque não batem de frente, estão ali para agradar. Você diz algo áspero em relação a eles, e eles contornam a situação, faz de conta que não escutaram, relevam o que você falou, porque ele faz esse sacrifício sabendo que mais adiante poderá ter vantagem. Ele quer ganhar a sua confiança. Mas não só são polidos, senão que são manipuladores. Então, a todo instante vão estar te mandando mensagens que sabe que vão te agradar,
mas também te atualizando acerca da realidade, mas atualizando desde a perspectiva dele, para que você olhe o mundo sob a ótica dele maquiavélico. Então, é fundamental que você tenha consciência acerca de quem é essa pessoa que está ao seu lado, que, bajulando você, não fará gratuitamente. Não fará porque te considera, jamais te considerou, não considerará. Ademais, quando ele alcançar os propósitos, é fácil que ele te descarte. E você diz, poxa, mas você me admirava tanto. É provável que ele chegue para você e diz, mas você é otário mesmo, você é um abestalhado. Como é que eu poderia te admirar? Como é que eu poderia te elogiar? Você é um babaca. Então, e aí você tem o grande choque, a grande surpresa. Porque, na verdade, essa pessoa maquiavélica esteve o tempo todo ao seu lado só para te usurpar, para obter tudo que você tem, para tirar você do seu momento, do seu prestígio, do seu cargo, provavelmente. E aí, claro, conseguiu? De nada mais você importa, você é uma pessoa qualquer. E é importante também pensar o seguinte, são pessoas que não são exatamente o que há de pior. Por quê? Porque elas podem ser adequadamente utilizadas, e digo isso, utilizadas, de utilização mesmo, de utilidade, em contexto organizacional. Em que sentido? No sentido de contribuir com o avanço da organização, sobretudo uma organização capitalista, cujo fim último, e diria até exclusivo, é o lucro, independentemente de pessoas. Então, nesse contexto, os maquiavélicos, eles agem em consonância com a empresa porque eles não têm qualquer afeto em relação às demais pessoas. Eles agem premeditadamente para obter uma vantagem, independentemente de qual seja a sua situação. Então, em lugar de liderança de uma organização, se tiver que demitir alguém para benefício da empresa, o fará sem qualquer constrangimento. E não adianta dizer, mas era um pai de família, tinha 4 filhos, a esposa estava doente. Não, o fará, o demitirá. Por quê? Porque eles agem de forma premeditada, pensando num bem maior para ele, nunca para a empresa. Por certo, a empresa que tem em conta um indivíduo maquiavélico precisa também ter todo um entorno de controle, porque se não o controlar, é fácil que de empregado da empresa ele passe a ser o dono da empresa. Você deve estar se perguntando, professor, e no contexto político? No contexto político, esses indivíduos maquiavélicos estão muito presentes. Costumam estar bajulando, sobretudo em época de campanha política, e abraçam e beijam, pegam um menino no meio da rua que está todo sujo de lama, dá um abraço, diz, meu menino e tal, igual, no contexto político, porque ele sabe o que quer, ele quer o voto de cada uma dessas pessoas. Mas, no fundo, ele não está preocupado com ninguém, só está preocupado com ele mesmo, então. Mas não é só na política, em todos os contextos temos pessoas maquiavélicas, e é ao nosso lado, estão cerca de nós. Um elemento que é fundamental que você tenha em conta é que essas pessoas maquiavélicas, elas não têm qualquer característica que as revele. Então é importante vocês estarem atentos à forma que elas abordam. Essa forma bajuladora em excesso, essa forma de promover intrigas, isso são indícios de maquiavelismo. E quando elas falarem alguma história muito complexa, comece a duvidar se isso realmente é verdade. É importante, pessoal, não se deixar manipular por pessoas maquiavélicas. E é importante também não acreditar nelas. Não terão nada a contribuir com você, com sua vida. O que elas buscam efetivamente é a vantagem para elas. Então, são pessoas de mente sombria e esse maquiavelismo, juntamente com a psicopatia, formam o que a gente conhece como díade sombria. São os 2 elementos mais sombrios, que estão focados em obter vantagem, focados em explorar e focados em si mesmo, no indivíduo que comete a ação, e não no outro. É fundamental, portanto, que tenhamos em conta essas características e que possamos banir de nossa vida, excluir por completo pessoas que são maquiavélicas. Forte abraço.